E se eu te dissesse que um dia a Bíblia profetiza que úlceras malignas aparecerão nas pessoas que têm a marca da besta, que todas as criaturas do mar morrerão, o sol terá o poder de queimar a humanidade com um fogo furioso, então o mundo será mergulhado na escuridão, e finalmente haverá relâmpagos, estrondos altos e trovões, e ocorrerá um terremoto massivo? Tudo isso é descrito no livro do Apocalipse, capítulo 16. Mas e se eu te dissesse que há algo ainda mais assustador do que os desastres naturais e maravilhas estranhas destinadas a acontecer? Falaremos sobre isso em um momento. Para entender a importância deste capítulo, é preciso compreender que, em Apocalipse 16, estamos no período da tribulação. Este é o período anterior ao retorno de Cristo e será o momento mais difícil na Terra, pois ocorrerão muitos sinais e maravilhas à medida que nos aproximamos dos momentos finais da história humana. Apocalipse 16 pode ser dividido em 4 seções: as 7 taças do juízo de Deus, Armagedon, o mal sem precedentes e o retorno de Cristo. O assustador neste capítulo é que, em 3 ocasiões, somos informados de que haverá pessoas na Terra que odiarão a Deus e se recusarão a se arrepender. Veja só, o versículo 9 diz que não se arrependeram de seus pecados e não se voltaram para Deus para dar-lhe glória. O versículo 11 diz que amaldiçoaram o Deus do céu por suas dores e úlceras, mas não se arrependeram de suas más ações. O versículo 21 diz que amaldiçoaram Deus por causa da terrível praga da tempestade de granizo. É importante entender que, durante esse período, o mundo estará sob a influência maligna do diabo, do anticristo e do falso profeta. O mal terá tão firmemente agarrado os corações de muitas pessoas que a Bíblia nos diz que elas se recusarão a se arrepender. Algumas das coisas que acontecerão durante esse tempo são tão extremas que mostram o quanto as pessoas se afastarão de Deus em seus corações quando chegarmos a Apocalipse 16. Selos e julgamentos das 7 trombetas, que são uma série de eventos apocalípticos que sinalizam grandes mudanças para a Terra, são descritos em Apocalipse 11. Nesse capítulo, 2 homens misteriosos aparecem, acreditamos ser Elias e Enoque. Esses 2 homens se destacam no mundo porque têm o poder dado por Deus de profetizar por 1260 dias. Contudo, serão odiados pelas massas, pois proclamarão o Evangelho de Jesus Cristo e o declararão como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Em Apocalipse 13, profecias bíblicas incríveis ganham vida. A besta, que é o anticristo, sofre uma ferida fatal, mas se recupera miraculosamente. A besta trava guerra contra o povo santo de Deus, a marca da besta é imposta, e a perseguição aos cristãos será mais prevalente e severa do que nunca na história. Em Apocalipse 14, João relata que vê um anjo voando pelo céu, proclamando as boas novas eternas a todas as pessoas do mundo, de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ele exorta as pessoas a temerem a Deus, dando glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele se assentará como juiz. O anjo também incentiva a adoração àquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes de água. No entanto, após todos esses acontecimentos, é perturbador ler em Apocalipse 16 que as pessoas amaldiçoarão a Deus e se recusarão a se arrepender. Acredito que a aparição do anticristo e sua ascensão ao poder mundial despertarão um mal incrível nos corações de muitas pessoas. Durante esse tempo na tribulação, haverá aqueles que, uma vez professaram o cristianismo, se desviarão. Isso será a grande apostasia. Haverá cristãos que sucumbirão ao medo e à pressão da sociedade, aceitando a marca da besta para evitar a perseguição. Alguns escolherão a marca porque não desejam ser perseguidos, preferem uma vida confortável e gostam da ideia de Jesus, mas, quando confrontados com a escolha difícil entre conforto ou perseguição por amor a Cristo, muitos escolherão o conforto. Atualmente, vivemos em uma época em que você pode ouvir livremente o Evangelho de Jesus Cristo na maioria das partes do mundo, mas, durante a tribulação, o anticristo se oporá ao Evangelho. Agora, você pode se perguntar por que haverá uma rebelião aberta contra Deus? Por que tantos escolherão não se arrepender e, em vez disso, rejeitarão Deus? Bem, aqui está uma teoria. O apóstolo Paulo está escrevendo sobre os últimos tempos e a vinda de Jesus Cristo. Ao falar sobre o anticristo, ele escreve em 2 Tessalonicenses 2,6, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Paulo nos apresenta a ideia do detentor, indicando que há uma força que detém o anticristo.
Estudiosos da profecia bíblica têm visões divergentes sobre a identidade do detentor, e aqui estão as visões mais debatidas. Em primeiro lugar, o detentor poderia ser Miguel, o arcanjo. Em segundo lugar, o detentor poderia ser a igreja, com base na ideia de que enquanto a igreja não foi arrebatada, o anticristo não será revelado. A terceira possibilidade sobre a identidade do detentor é o Espírito Santo. Aqueles que acreditam que é o Espírito Santo argumentam que a presença habitante do Espírito Santo é o que está impedindo o poder da iniquidade e do anticristo de se revelar. Pessoalmente, acredito que é o Espírito Santo. Com essa possibilidade de que o Espírito Santo seja o detentor, faria sentido vermos um endurecimento nos corações de muitos em Apocalipse 16. Isso porque, junto com o Espírito Santo sendo o detentor, ele também opera nos corações das pessoas para convencê-las do pecado e movê-las ao arrependimento. No entanto, em Apocalipse 16, vemos pessoas que rejeitam Deus, até mesmo o amaldiçoam e se recusam a se arrepender. Acredito que isso se deve em parte ao fato de que o Espírito Santo estará operando de maneira diferente durante este período. O Espírito Santo ainda estará ativo, mas acredito que seu trabalho será muito mais diferente do que durante o período anterior ao arrebatamento. É por isso que veremos um endurecimento nos corações de muitos, mesmo depois de Deus derramar 7 julgamentos intensos. E, só para lhe dar uma perspectiva do que são esses julgamentos e como são, a primeira taça afeta apenas aqueles que aceitaram a marca da besta e escolheram seguir o anticristo. A Bíblia nos diz que úlceras prejudiciais e dolorosas surgiram nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. A segunda taça é onde somos informados que todas as criaturas vivas no mar morreram. Então, imagine todos os tipos de criaturas subaquáticas desaparecendo. A terceira taça transforma todas as fontes de água doce em sangue, conforme a Bíblia diz que o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e fontes de água, e elas se tornaram sangue. O quarto julgamento é quando o sol é permitido queimar as pessoas com fogo, e elas são abrasadas pelo calor intenso. O quinto julgamento é uma escuridão horrível que cobrirá a terra. O sexto julgamento ocorre quando o rio Eufrates seca, abrindo caminho para o diabo, o anticristo e o falso profeta prepararem os líderes mundiais para a batalha final de Armagedon. Finalmente, na sétima taça, ouvimos as palavras "está feito", significando que esta taça completará a ira de Deus durante a tribulação. Esse julgamento provoca um terremoto mundial massivo como nunca antes visto desde que o homem existe na Terra. Agora, imagine que, após tudo isso, a sentença final deste capítulo é: amaldiçoaram a Deus por causa da terrível praga da tempestade de granizo. Não se pode falar sobre Apocalipse 16 sem mencionar Armagedon. Em Apocalipse 16:16, a Bíblia diz: "E os espíritos malignos reuniram todos os governantes e seus exércitos para um lugar com o nome hebraico de Armagedon." Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Essas pessoas leais ao anticristo formarão seus exércitos para travar guerra contra o povo de Deus. Diante de tudo isso, permita-me fazer uma pergunta: se Jesus voltasse hoje, você estaria pronto? Você conseguiria dizer que seu coração está firmemente voltado para Cristo? Se o anticristo fosse revelado hoje, que tipo de cristão você seria? Seria o tipo de cristão que aceitaria a marca porque não quer ser perseguido por Cristo, quer uma vida confortável? O tempo está passando, o tempo está sempre passando. Cada dia que você acorda está mais perto de encontrar o Senhor, mais perto da segunda vinda de Cristo. Então, como você gasta seu tempo? A maioria de nós leva vidas relativamente normais, vamos ao trabalho, passamos tempo com nossas famílias, buscamos nossos objetivos e interesses pessoais. No entanto, além de todo o tempo que dedicamos a essas coisas, quanto atenção realmente damos a Deus? Quanto tempo você gasta garantindo que está pronto para encontrar o Senhor? Quanto esforço dedicamos para construir um relacionamento próximo com Jesus Cristo? A pergunta que estou tentando fazer é: você realmente está vivendo para Jesus Cristo, ou está satisfeito vivendo a vida e simplesmente colocando Jesus Cristo ao lado de tudo e todos os outros? Você realmente está vivendo sabendo que há uma eternidade por vir?
Em nosso mundo hoje, não só há mal e problemas espreitando em cada esquina, mas há todo tipo de coisas competindo por nossa atenção, e é tão fácil se distrair das coisas que realmente importam. No entanto, minha firme convicção é que, no meio de todo o caos e confusão deste mundo, a voz de Deus ainda está nos chamando. O Espírito do Senhor está batendo em nossos corações. No entanto, cabe a nós ouvir. Hebreus 3,15 diz: assim como é dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião. A rebelião nem sempre está no sentido extremo que associamos. Não estamos indo para fora do nosso caminho para violar os 10 mandamentos, por assim dizer, mas simplesmente endurecendo o coração quando ouvimos a voz de Deus. Isso é rebelião. Provérbios 28,14 diz: bem-aventurado o homem que está sempre com medo do Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Novamente, a Bíblia nos adverte sobre endurecer nossos corações, mas o que significa ter um coração endurecido? Significa cegueira espiritual, significa insensibilidade à beleza e glória de Deus. Significa perseguir nossos próprios desejos em vez das coisas de Deus. Mas, felizmente, em sua misericórdia, Deus ofereceu mudar nossos corações. Deus pode mudar nossos corações. Ezequiel 26:36 E eu lhe darei um novo coração e um novo espírito, porei dentro de você um coração de carne e tirarei de você o coração de pedra. Agora é o momento de colocar sua fé em Jesus. Hoje, se ouvir a voz dele, não endureça seu coração, em vez disso, permita que ele entre e mude sua vida para sempre. Há um tempo para tudo debaixo do sol, há um tempo para rir e um tempo para chorar, um tempo para trabalhar e um tempo para descansar, um tempo para viver e um tempo para morrer. Como cristão, há um tempo para ler a palavra e construir sua compreensão e conhecimento das coisas de Deus e dos caminhos de Deus. Há um tempo para orar e um tempo para servir. Mas o que eu gostaria de falar com você é sobre quando é hora de lutar, porque haverá um dia, haverá uma temporada em que você terá que lutar. Esta luta pode ser por sua família, por sua saúde ou por libertação do pecado. Seja o que for, mais cedo ou mais tarde você se encontrará no meio de uma luta. Quando surgem problemas, quando batalhas estão diante de nós, quando experimentamos a guerra espiritual, a palavra de Deus precisa ser uma fonte constante de reafirmação para nós. Deve ser aquilo que acende o fogo em nossa fé, deve impulsionar sua esperança e crença para que, independentemente do que você esteja enfrentando, apesar do tamanho do inimigo, apesar do que estiver acontecendo em nossas vidas, tenhamos uma pólice divina e celestial, que é a palavra de Deus. Quando somos jogados de um lado para o outro pelas ondas da adversidade, é nesse momento que devemos nos preparar para lutar. Este é o momento em que precisamos orar, jejuar e estudar a palavra de Deus para encontrar paz no meio disso. Durante essas estações, nesses momentos em que nos sentimos esmagadoramente desencorajados e sem forças para continuar, este é o momento em que precisamos clamar a Deus. Este é o momento em que devemos buscar força no Senhor. Este é o momento em que devemos nos agarrar ao poder do Espírito Santo. Muitos cristãos têm a expectativa de que, uma vez salvos, a vida será cheia de felicidade e alegria o tempo todo. Essa é claramente a expectativa errada e simplesmente não é realista. Então, em vez disso, encorajo você a esperar alguns desafios na vida, mas espere superá-los pelo poder do sangue de Jesus. Espere enfrentar 1 ou 2 Golias, mas também espere a força e o poder do Espírito Santo para te conduzir. Espere andar pelo vale da sombra da morte, mas povo de Deus, você também deve esperar que o bom pastor esteja cuidando de você, sua vara e seu cajado estarão lá para te confortar. Espere a adversidade, espere a cova dos leões, espere o mar vermelho, mas espere que Jesus Cristo te liberte de cada situação. Quando Paulo escreveu sua segunda carta à igreja de Corinto, ele havia suportado eventos horríveis, 3 naufrágios, sobreviveu a uma lapidação, suportou 5 açoites, frequentes prisões e 3 espancamentos. Tudo isso foi o suficiente para que Paulo caísse em depressão e desespero, mas quero que você veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:8-9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar batalhas e ataques neste mundo,
mas podemos confiar em nosso Deus poderoso para ser nosso abrigo através de tudo isso. Na palavra de Deus, somos informados de que teremos que suportar provações, experimentar alguma dor e encontrar algumas decepções. Não é o que gostamos de ouvir, mas pense nisso desta forma: se Deus amou tanto o mundo a ponto de dar o seu único filho, que era puro, santo e sem culpa, apenas para vê-lo carregar todos os pecados deste mundo e ser crucificado, isso não é uma experiência dolorosa? Com tudo que Jesus passou, a perseguição, dor física e tortura, quem somos nós para então dizer a Deus: por que você me enviou esta decepção em minha vida? Por que permitiu que este evento acontecesse e me causasse dor? Precisamos colocar as coisas na perspectiva certa. Estamos seguindo a Cristo, estamos seguindo o exemplo dele, e devemos ter confiança de que, apesar de tudo que ele passou, no final ele vence. 2 Timóteo 2,3 diz: sofre comigo, como bom soldado de Cristo. Às vezes, quando os cristãos enfrentam provações e angústias, pode haver uma tendência à desesperança. Para alguns, até mesmo a depressão pode se instalar. Grandes personagens bíblicos como Davi, Abraão e Moisés todos sofreram algum nível de decepção e desespero profundo. Para o homem ou a mulher cristã que está ouvindo hoje, quero que saiba que, embora não esteja imune às decepções, há uma maneira de obter vitória sobre a angústia mental e o desespero emocional. Enquanto eu poderia fornecer algo como 5 passos fáceis para um estado emocional saudável durante tempos difíceis, deixe-me dizer que há apenas um passo que precisa ser dado, e esse passo é confiar em Jesus Cristo, depender de Jesus Cristo e chegar a um ponto em que você diz: Senhor, minha vida está em suas mãos, e você realmente significa isso. Claro, alguém pode perguntar: como faço isso? E é uma boa pergunta. A resposta começa conhecendo que a Bíblia ensina, é por meio da palavra de Deus e é por meio da oração que o Senhor ministra a nós nessas épocas escuras, rompe quaisquer nuvens escuras de depressão ou ansiedade que enfrentamos. Em Êxodo 14:14, a Bíblia diz: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Esta é uma promessa para nós, uma promessa de segurança. Deus pelejará suas batalhas, pelejará nossas batalhas, e precisamos apenas nos calar e confiar nele. Portanto, não há necessidade de ir e voltar tentando lutar aqui e ali. Em vez disso, deixe Deus trabalhar em seu favor, porque temos a promessa de que a batalha que você enfrenta pertence ao Senhor. Nesses momentos em que estamos diante de Deus, precisamos perceber quão poderoso Deus é. A Bíblia nos diz que não há ninguém e nada que possa ser comparado a Deus. Precisamos lembrar disso: nada e ninguém é digno de competir pelo primeiro lugar em seu coração. O profeta Isaías recebeu uma revelação que deveria nos inspirar a reconhecer Deus por quem ele realmente é. Ouça com atenção o que Isaías 45:2-7 diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei em pedaços as portas de bronze e cortarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas ocultas de lugares secretos, para que saibas que eu, o Senhor, que te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, designei-te, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro, não há Deus além de mim. Eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibam desde o nascente do sol e desde o poente que não há nada além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esta é uma maravilhosa revelação de quem Deus é. Deus deve estar em primeiro lugar. Seja como Cristo. Separe-se dos outros e busque o rosto do Senhor em oração. Busque estar disposto e obediente. Chegamos ao fim deste vídeo, e espero sinceramente que tenha sido uma experiência tão incrível para você assistir quanto foi para mim criar. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, é claro, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Agradeço imensamente pela sua companhia até aqui. Se houver algo específico que você queira ver no próximo vídeo, deixe nos comentários abaixo. Adoro ouvir a opinião de vocês. Continuem sendo incríveis, e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!